Pessoal, hoje é Dia Nacional do Livro Infantil. A data foi escolhida para celebrar a literatura infantil nacional. Nesse dia, em 1882, nasceu o escritor Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil brasileira. Acho que essa data está estranha. Por isso, vamos receber a escritora Cláudia Machado, que escreveu o livro infantil A Invenção do João. Seja bem-vinda, Cláudia. Tudo bem, querida? Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que prazer conhecê-la. Prazer é meu. Vamos sentar e bater um papo? Vamos sim. Cláudia, eu tenho um filho que já está com 28 anos, mas quando ele era bebê, que ele já sentava, eu comprei um livro que podia colocar na água, dentro da banheira. Sim, sim. E ali ele começava a ver, mesmo ainda com a mãozinha ainda não muito firme, e eu coloquei, e aquilo ali era um momento tão bonito dele, comigo, com a literatura, e ele foi desenvolvendo o gosto pela literatura. Então eu te pergunto, qual que é a importância da literatura para o desenvolvimento das crianças? Olha, você pode ver que nós, a criança que existe em nós, habita até hoje. Então, esses primeiros momentos, do 0 aos 5 anos, a criança vive tudo. Depois, é só uma repetição de tudo que ela viveu. É verdade. Então, você imagina... Freud ensinou isso para nós, né? Que do 0 aos 5 viveu-se tudo. Então, é muito importante que a criança seja trazida para o mundo pelos poetas. Claro. Né? Porque os poetas, eles estão ali vivendo e conseguindo dizer daquele sentimento que todos nós temos e em muitos momentos não conseguimos expressar. São os pensadores, né? São os pensadores, importantíssimos para o nosso tempo, para todos os tempos, vamos dizer assim, né? Pessoas que estão dispostas a traduzir as sensações. Você imagina, um bebê, ele não sabe falar. Vamos tirar seu cabelinho aqui que tá pegando no microfone. Pronto, já tá bom. Os bebês não sabem falar, eles vivem no mundo da sensação. É. Então, esse momento de começar a falar, de começar a escrever, são avanços para cada um que é ser humano. Aí é maravilhoso isso. Eu acho fantástico. Sim, é o conhecimento do mundo, é a primeira vez que alguém está tomando parte no mundo. Está entrando, então a beleza de uma cor, a beleza de uma escrita, de um desenho. Então a arte é muito importante para essa entrada no mundo. É um facilitador da entrada no mundo para as crianças. Nossa, como você fala bonito. Você também fala, eu lembrei mais uma vez do meu filho, quando ele entrou com 4 anos na escola e que começou a fazer as cursivas. E aquilo, quando ele fazia, ele descobriu que ele dava conta de fazer uma bolinha não muito certinha, e ele... aquilo era uma coisa fantástica, e eu ficava encantada junto. Você imagina que o sonho de toda criança é o quê? Ficar adulto. É. Então o brincar não é brincadeira, é sério. É ciência? É sério. O brincar é sério. Quando eu estou brincando com o sapato da mamãe, eu não estou aprendendo a ser mulher? Exatamente. Quando eu estou aprendendo a cozinhar, por isso que é tão importante uma criança cozinhar, por exemplo, o pai e a mãe estão ali envolvidos e a criança também está, porque ela também está aprendendo a cuidar, porque olha só, a melhor coisa do mundo é se tornar independente. Verdade. Então, se eu aprendo a cozinhar, se eu aprendo a escrever, eu estou me posicionando no mundo. Então, eu tô me formando um cidadão, né? Desde pequenininho. Agora, o Brasil tem uma boa base para a literatura, né? E você sempre teve essa tendência para o infantil ou isso surgiu de alguma necessidade? olha só que coisa mais engraçada. Eu, com 10 anos, resolvi que ia ser escritora. Nossa, tão precoce! Levantei e disse, vou ser escritora. Demorou um pouco mais de tempo, porque a criança ainda não tem a estrutura emocional para dar conta de fazer isso, né? Mas esse livro, A Invenção do João, nasceu de uma história particular. O meu sobrinho, ele adoeceu e estava à beira da morte. Então, ele estava desenganado pelos médicos e eu viajaria para um encontro de literatura em Portugal. E eu falei com o médico, posso viajar? Ele falou, se ele sobreviver essa noite, você pode.
Nossa. E ele sobreviveu. E eu fui viajar e de lá eu escrevia para minha irmã ler dentro da UTI. Então assim nasceu a história da invenção do João, o menino que aprendeu a gostar da vida. Porque a literatura foi uma tentativa de provocar a vida nele. Uma tentativa de fazer ele entender que era gostoso viver e que por isso ele devia lutar. E aí minha irmã, ele tinha só 8 meses e minha irmã entrava lá e falava com ele. E aí a partir daí eu falei, isso vai virar livro. E eu tenho pessoas que são muito importantes quando eu vou fazer um livro. Então o Cris Martins fez todo o prefácio onde ele fala por que ler. Né? Por que esse livro é importante? Porque ele não é um livro só infantil, toda a história é para criança, mesmo que sejam livros que depois a gente denomine didaticamente, é para adolescente, é para adulto, mas todo livro é para criança, para nossa criança. Então esse livro é um livro de enfrentamentos para toda criança. E aí, em parceria com a Ana Cristina da Rocha Lima, desenvolveu-se toda essa arte que vai trazer todo o imaginário que nós temos das guerras entre os mouros e os cristãos, porque a luta dele para viver passa pela luta dos mouros e dos cristãos durante as cavalhadas. Que interessante. Né? E ele está com a bandeirinha do divino à frente, né? E a sua equipe de luta, os seus guerreiros são as galinhas e os cachorrinhos, que ela traz para todo esse contexto, né? Então, por exemplo, tem a avó aconselhando, que é essa coisa do mais velho, dos avós, né? Que fazem tanto parte da vida das crianças. A avó, né? Mãe com açúcar. Exatamente. Então, tudo isso compôs belamente esse livro. E aí, consegui levar ele para a Itália. Então, ele é um livro em português e italiano. E conseguimos apresentar ele lá num festival que existe ainda, que é um festival sobre cinema e artista, que foi trazido para cá numa ponte Brasil-Itália com Attilio Zamperoni, que foi um diretor do La Fenice de Veneza e que apaixonou-se por Goiás através de Márcia Marino, uma psicanalista, que foi minha professora na universidade. E eles fizeram essa ponte durante muitos anos. Então nós levamos esse livro e o livro do Depois, e levamos em parceria para esse festival. O que representou esse livro para sua irmã enquanto ela lia? Força. Força, porque, veja bem, a constituição humana é sempre uma luta entre a vida e a morte. Morrer é muito fácil. É só não fazer nada. Exatamente, penso assim mesmo. Mas viver precisa fazer muita coisa. É desafiador. Muita coisa. Então, ler livro, escrever poema, cozinhar bem, um belo cenário. Dar entrevista. Gostar de quem você está vendo ali à sua frente. Ter surpresas, como você disse no começo, né? Reencontrar pessoas importantes, queridas. Né, estar com quem se ama. Então, tudo isso compõe a vida, os pequenos detalhes, né? E aí, esse livro, esse foi o primeiro livro que você escreveu que foi editado em outra língua? Sim, esses 2 livros, inclusive a tradução foi do querido Pedro Lobo, que foi meu professor de italiano e infelizmente faleceu durante a pandemia, ainda jovem. 30 e poucos anos, mas ele teve as complicações, mas deixou esse legado da tradução do português para o italiano, porque você sabe, não é fácil. Traduzir é sempre trair, né? Então não é fácil fazer uma tradução. Não é mesmo. Né? Não é. Muita gente não entende por que a gente gosta tanto de pamonha, né? Entendeu? Mas pamonha de sal, gente? Como assim? Em outros estados, né? Em outros estados, em outros países, né? Quando os italianos vêm aqui, que eles vieram, a gente fez até uma peça chamada Orfeu, que foram vários italianos, 100 artistas aqui em Goiânia. Então, para eles conhecerem piqui,
pamonha, água de coco, sem coco. ser da caixinha, né? Natural. É um desafio. É sempre um desafio. Mas como que você se sente como escritora infantil? Como tá a Cláudia? Olha, é muito bom você perguntar isso, porque enquanto eu escrevo, eu vivo. É onde eu existo, é na escrita. Então, escrever é minha forma de estar viva. E essa vida, ela é vivida com plenitude, com satisfação, com alegria? Porque brilho no olho você tem. Você sabe, é muito bom você falar isso, porque nós não temos muita... o que você está vendo em mim, eu nunca vejo, né? A gente nunca sabe quem a gente é mesmo, né? Não, por isso que a escrita é uma tradução. O tempo todo eu estou tentando me traduzir e passar para as outras pessoas o sabor da vida para mim. Que nasci num tempo, eu estava vendo você falando de Belo Horizonte, a minha família veio para cá, né? Meu avô veio em 1965, então eu já nasci aqui, em Goiás. Teve o Cris Martins escreveu nesse livro do Depois que eu sou a ponte entre Goiás e Minas, o que ficou ali nessa estrada, né? Essa estrada maravilhosa. Na estrada entre Minas e Goiás. Então, por ter nascido nesse contexto de transição, o sabor da vida para mim é um jeito. Então eu tento todo o tempo dizer como é que estar no mundo, como é que está viva, né? Esse livro seu está parecendo mais para adulto. Ou é para criança que está dentro de mim, né? Que seja. Exatamente. Eu acho que ele pode ser lido por adultos mesmo, que ainda gostam da sua criança, né? Ou que queiram fazer as pazes com ela. Ótimo! Ou que queira fazer as pazes com ela. Inventário de um Amor, Cláudia Carvalho. Onde que a gente encontra seus livros? Vocês podem encontrar no antiquário chamado Rocinante, ou comigo mesma. Né? Podem entrar em contato. Eu gosto muito quando as pessoas falam comigo, porque, por exemplo, eu recebi vários vídeos de crianças que estavam lendo esse livro e ver que a criança, como que ela aprende? Não sei se você já observou, ela pede para a gente contar a mesma história várias vezes. De novo. De novo, você não pode mudar nenhuma vírgula. Fala, não era assim, né? Eles são antenados, né? Por quê? É uma forma da criança, porque você sabe que ninguém lê nada. A pessoa vive. Quando a gente, por exemplo, se você vê um acidente, você não viu um acidente. Você também sofreu aquele acidente. Então, se você vê uma coisa bela, você só não vê. Você está vendo, você está vivendo aquela coisa bela. Eu quero muito que você volte aqui para você contar essas suas experiências, porque elas são maravilhosas, porque muita gente tem que saber disso. E foi curta a nossa entrevista, porque eu me envolvi demais quando eu vi o tempo acabou. Mas você volta? Volto. Por favor? Volto sim. Então tá ótimo.